Não sei se você ouviu ou assistiu o mais recente. Sabe, o Donald Trump estava conversando com a imprensa no Air Force One, acho, e perguntaram a ele sobre a situação na Venezuela, se isso é diferente do que está acontecendo no Oriente Médio. De alguma forma, ele disse que o Irã deveria se preparar para um ataque. Ele está observando o que acontece no Irã, e se eles, como de costume, matarem seu próprio povo, ele vai até lá e vai lutar contra o Irã. Ele vai enviar armas, vai pedir para atacar o Irã, ou vai fazer isso sozinho? Attack Iran, or he's going to do it by himself. No, no, no. Israel, I believe. Não, não, não. Israel, eu acredito. Então vamos revisar o que aconteceu na última semana. Há uma semana em Mar-a-Lago, Bibi Netanyahu estava se reunindo com Donald Trump. No dia anterior, no domingo, aconteceu o seguinte, e você pode falar sobre isso porque está no Irã. Os comerciantes do mercado central fecharam tudo, baixaram as portas. Começou um protesto e era contra a inflação que vem devastando o Irã. Mas o que é importante lembrar é que não foi como se essa inflação tivesse piorado de repente há uma semana. Quero dizer, a inflação já estava aí o tempo todo, há pelo menos 3 ou 4 meses, se não mais. Então surgem esses protestos e eles se espalham pelo país. Agora, alguns querem acreditar que isso foi apenas algo orgânico. Some want to believe that was just it's organic. And what I mean by organic is that people woke up one morning. E o que quero dizer com orgânico é que as pessoas acordaram um dia e disseram: droga, estou tão irritado com este governo. Não dá mais para viver assim. Não aguento mais. Vamos para as ruas e começar a gritar: morte ao Ayatollah. Bem, essa é uma forma de ver a situação. Outra forma de ver é que há influências estrangeiras trazendo dinheiro. Você pode comprar acesso às pessoas e dizer: ei, se você reunir um grupo de 100 pessoas para protestar, para ir às ruas e protestar contra o governo, aqui estão alguns dólares americanos para você. Quero dizer, 100 dólares americanos compram muita moeda iraniana hoje em dia. Então, esses protestos estavam acontecendo ao mesmo tempo em que Bibi Netanyahu se reunia com Trump, buscando permissão de Trump para atacar o Irã novamente e construindo o argumento de que precisamos nos livrar dos mísseis balísticos do Irã. And building the case, we got to get rid of Iran's ballistic missiles. And throughout the week, e ao longo da semana, à medida que esses protestos continuavam, começaram a aparecer matérias na mídia ocidental, dizendo: meu Deus, olhem toda essa forte oposição ao Ayatollah. Agora, como você e eu já havíamos conversado antes, você observou que há muita raiva direcionada a Pozeshkin e ao seu governo, e há setores dentro da sociedade iraniana que acham que Pozeshkin tem sido complacente demais com o Ocidente. Não brando demais, mas complacente demais. E então, de repente, no oeste e no leste do Irã, no Baloquistão, perto da fronteira com o Paquistão, e também no lado ocidental, surgem alguns grupos armados que começam a atirar contra a polícia e as forças de segurança iranianas. E então eles revidam. E é nesse contexto que você sabe, Trump disse: ah, sim, se vocês matarem esses manifestantes, nós vamos atrás de vocês. O que você vai fazer, Trump? Na minha opinião, tudo isso é orquestrado. E não é tanto para criar condições no Irã que levem ao colapso do governo, mas para construir uma narrativa no Ocidente em que as pessoas digam: sim, precisamos intervir para apoiar o povo iraniano. Sabe, mais uma mudança de regime. É isso que está acontecendo, acredito eu. Você está aí, pode me dizer se discorda, mas um dos grupos principais é a Organização dos Mujahideen do Povo do Irã, o PMOI, também conhecido como MEK, Mujahideen e Khalq. O MEK, em particular, foi designado como grupo terrorista pelos Estados Unidos porque havia realizado ataques no Irã contra militares norte-americanos no passado. Matou 2 ou 3. Então, o MEK era considerado uma organização terrorista, até que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, capturaram o MEK e depois descobriram que poderiam usá-lo para atacar o Irã. E o MEK se tornou um ativo da CIA. O Mossad também teve acesso a ele. E os operativos do MEK no Irã,
que tem familiares e amigos, por meio de sua rede, estiveram envolvidos nos assassinatos de pelo menos 6 cientistas nucleares iranianos em 2011 e 2012. Então, é isso que está acontecendo agora. O MEC está tentando preparar o Irã como parte dessa preparação israelense para um ataque. E isso nos leva de volta à Venezuela. Naquela mesma semana, na segunda-feira há uma semana, Trump se reuniu com Bibi Netanyahu, os protestos se espalharam, e então houve essa tentativa de derrubar Maduro. Listen. Bem, se você está planejando atacar o Irã e teme que os iranianos fechem o Golfo Pérsico, eles já ameaçaram fazer isso antes, mas não fizeram. Se o fizerem, isso vai interromper o fluxo de petróleo. Se você puder ter uma fonte alternativa na Venezuela, já que ela possui a maior quantidade do mundo em termos do que pode ser extraído, acho que esse é um dos fatores que influenciam essa situação. Por isso, não devemos ver o que está acontecendo na Venezuela como algo separado ou independente do que está acontecendo no Irã. E ao mesmo tempo, como falamos na semana passada, tem havido esse esforço para espalhar a propaganda de que a Venezuela se tornou um refúgio seguro para o Hezbollah e o Hamas. Então, sabe, está tudo sendo cuidadosamente orquestrado. It's all stage managed. How far do they want to go in Latin America, Larry? Até onde eles querem ir na América Latina, Larry? Porque o Marco Rubio está falando sobre Cuba agora e a Colômbia está em segundo plano. Até onde vai esse chamado Doutrina Monroe? Sabe, esse tipo de defesa? Quero dizer, eles querem vir para o Brasil? Ir ao Brasil também? Qual é o entendimento da parte deles? Bem, vamos primeiro esclarecer o que é a Doutrina Monroe. A doutrina Monroe não é o que tem sido interpretado e comentado por aí. Em outras palavras, ela não dá aos Estados Unidos o direito de controlar este hemisfério. Não se trata de nós decidirmos com quem a Colômbia, o Brasil ou o Peru podem se associar, e se não gostarmos desse grupo estrangeiro, então, por Deus, eles não podem entrar. Isso não é, de forma alguma, o que a doutrina Monroe era. O presidente James Monroe, em um discurso ao Congresso em 1823, chamado de Sétima Mensagem Anual, falou sobre como todas aquelas potências coloniais europeias, principalmente Portugal e Espanha, haviam tomado territórios aqui em toda a região. Eles haviam tomado territórios por todo o hemisfério ocidental. Os britânicos também. Eles tinham territórios no Caribe. E os franceses, em St. Croix. Então o ponto dele era, não vamos interferir se algum desses países europeus tiver um território aqui neste hemisfério. Não vamos interferir com eles, a menos que o povo desse território declare independência, queira se libertar. Aí sim nos envolveremos. Portanto, tudo isso dizia respeito a restringir e limitar a influência das potências coloniais europeias no hemisfério ocidental. E era especificamente, como Monroe explicou, sobre a não interferência. Os Estados Unidos não iriam interferir. Monroe laid out non-interference. The United States was not going to interfere. So, for example, Mexico. Por exemplo, o México foi uma colônia da Espanha, e os Estados Unidos não intervieram militarmente no México para expulsar os espanhóis. Os próprios mexicanos fizeram isso em 1810. Mas, 36 anos depois, os Estados Unidos, em violação à doutrina Monroe, provocaram uma guerra com o México, na qual tomamos do país o Texas, o Novo México, o Arizona e partes da Califórnia, porque, anteriormente, esse território era mexicano. Assim, a forma como a doutrina Monroe está sendo interpretada agora é que os Estados Unidos se tornam o árbitro final sobre quais países estrangeiros podem manter relações com as nações da América Latina. Então eles vão usar o relacionamento do Brasil com a China e a Rússia por meio do BRICS para mirar no Brasil.
Mas isso vai ser feito por canais de inteligência. Não será algo abertamente militar. Os Estados Unidos não têm capacidade militar. Apesar de, você sabe, o Trump se gabar de como somos grandes e poderosos. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo, militarmente, de entrar em batalhas com os mexicanos, os colombianos ou os brasileiros. E veja, mesmo no caso da Venezuela, aparentemente não temos tropas em solo. Realizamos um ataque cirúrgico, matamos alguns seguranças e caímos fora. Na verdade, ele estava ridicularizando a Rússia. Ele disse: olhem o que fizemos na Venezuela. A Rússia está lutando contra os ucranianos há 4 anos e não fez nada. Vejam como somos poderosos. Olhem para a Rússia. É impressionante. It's amazing. Sim, e olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos despejaram todo esse armamento supostamente incrível que iria mudar o mundo, e falharam. O que Trump fez aqui, eu acho, finalmente despertou os russos e os chineses para o fato de que os Estados Unidos são loucos. Eles estão lidando com alguém que é clinicamente insano, que não pensa de forma racional e certamente não está interessado em construir um mundo melhor, mas em dominar o mundo para nossos próprios propósitos. Acho que isso vai levar a uma mudança fundamental da parte da Rússia em seu tom ao lidar com Trump. E não é só isso. Houve também a tentativa fracassada de matar Putin há uma semana. Se você olhar para esses eventos como incidentes separados, estará cometendo um erro. If you look at these as like separate incidents, you're making a mistake. I think this is part of an integrated strategy. Acho que isso faz parte de uma estratégia integrada, embora míope, para colocar a Rússia em alerta, colocar a China em alerta, enquanto os Estados Unidos tentam manter sua posição dominante no mundo das finanças internacionais. E veja, o Maduro, nesse caso, é apenas um bode expiatório. De novo, não estou dizendo que ele era um grande sujeito, um grande democrata, ou que realmente melhorou a vida do seu povo. Mas sabe, nós sempre gostamos de criar o lado do vilão. Você cria esse vilão. Pelo amor de Deus, ele é pior que Hitler. E então, com isso, justificamos tirá-lo do poder. Mas isso realmente muda alguma coisa. Quero dizer, fizemos isso com Manuel Noriega, fizemos com Muammar Gaddafi, fizemos com Saddam Hussein, com Milosevic na antiga Iugoslávia. É de fato muito essa mentalidade de Hollywood aplicada aos assuntos externos. A mentality of foreign affairs. If you've ever had the chance to go to Hollywood to... Se você já teve a chance de ir a Hollywood para apresentar uma ideia de filme ou série de TV, uma das primeiras perguntas que os chefes de estúdio farão é: então quem é o vilão? Quem é o vilão? Tem que ter um vilão. E assim, sabe, nós sempre criamos esses vilões e garantimos que sim, o problema da Venezuela tem sido Maduro. Antes dele, Chávez. Enquanto, sabe, com a Rússia, Putin. Cara, se simplesmente nos livrássemos de Putin, por Deus, as coisas melhorariam. E é tipo, você tá brincando comigo? Sério? Você acha que o que tá esperando nos bastidores, se Putin desaparecer, vai ser mais complacente e mais fraco que Putin? Isso é loucura. Parece que o Ocidente tem um desejo de autodestruição e está agindo de maneiras que podem ser potencialmente devastadoras para o próprio Ocidente, especialmente para os Estados Unidos. Acho que a questão com o governo Trump é a energia. Eles estão tentando, de alguma forma, dominar o mercado por meio desse tipo de ação. Veja o que aconteceu na Venezuela. No Irã, é a mesma mentalidade. Ataques a petroleiros, ataques à infraestrutura na Rússia. Eles querem, de alguma forma, controlar a situação com energia, com petróleo. Mas mesmo assim, houve um ataque, Larry, ao oleoduto China-Myanmar. Agora, quando você reúne todos esses dados, percebe que a política é a política neoconservadora, mas sob a ótica do governo Trump. Certo, é. E eu não vejo a Rússia e a China, ou mesmo a liderança no Irã, sendo tão ingênuas a ponto de não entenderem o que está acontecendo com essa estratégia por parte do governo Trump. Porque tudo gira em torno da mesma coisa. Você pode encontrar, sabe, caminhos diferentes, tipos diferentes de estratégias, mas o objetivo principal é o mesmo. Well, I think
Bem, acho que a Rússia e a China têm tentado evitar uma confrontação com os Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam criando motivos para que isso aconteça. Neste país, fomos abençoados por nossa isolação geográfica. Quero dizer, temos o México ao sul e o Canadá ao norte, mas nenhum representa qualquer tipo de ameaça militar para nós. Qualquer outro país que quisesse nos atacar teria que projetar força através do oceano. Mas isso não nos impediu de fazer exatamente o oposto. Pegar nosso poder militar e usá-lo ao redor do mundo, em detrimento de outros países, para beneficiar a nós mesmos. E conseguimos fazer isso impunemente ao longo do século XX. And we've gotten away with it throughout the 20th century. I mean, really, the last sort of scare. Quer dizer, na verdade, o último tipo de confronto ao longo da fronteira sul foi com Pancho Villa, lá por 1918 ou 1919. Fora isso, os Estados Unidos nunca enfrentaram uma ameaça em seu próprio território. E realmente nunca pagamos nenhum tipo de preço. Não vimos nossas cidades queimadas. Não vimos nossos bairros arrasados como aconteceu com o povo em Gaza ou como está acontecendo hoje. A guerra que provocamos com os russos está acontecendo em toda a Ucrânia. Um dia, temo que essa guerra chegue aos Estados Unidos. E quando o povo americano começar a sofrer desse jeito, só então os Estados Unidos começarão a mudar seu comportamento. Porque até agora, é como se fosse possível adotar o comportamento mais arriscado possível. E enquanto não houver consequências negativas, continuar fazendo o mesmo. Há um incentivo para continuar fazendo isso. E é isso que estamos vendo no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Sabe, nós não pagamos nenhum tipo de preço em termos de sangue pelas nossas guerras no Vietnã. Sim. Sabe, 58 mil, construímos um memorial, choramos por isso, mas 58 mil não é nada. Esse número de pessoas morre todo ano em acidentes de carro, certo? E foram 58 mil ao longo de, 20 anos. Então não é uma grande perda. Da mesma forma, Afeganistão, Iraque, acho que o total de soldados americanos mortos nessas duas guerras foi algo como 4.500, talvez 5 mil. Ao longo de 21 anos no Afeganistão, isso não é nada. Então, a guerra tem sido um negócio lucrativo nos Estados Unidos. Tornou muita gente muito rica. Por que parar com isso? Então, é assim que eles veem tudo isso. Essas guerras, começar uma guerra com a Venezuela, começar uma guerra com a Rússia, são apenas uma forma de ganhar mais dinheiro. Os Estados Unidos vão conseguir o que pretendem ao remover Maduro do poder na Venezuela? Funcionou em algum lugar? Quero dizer, essa tem sido a ideia. Ei, se a gente simplesmente se livrar de Mossadegh, teremos controle do Irã e tudo ficará ótimo. Como isso deu certo? Vocês acabaram com o Ayatollah Khomeini. Então, o Iraque se livrou de Saddam. Nós nos livramos de Saddam Hussein. Isso supostamente mudaria tudo de forma mágica. No Panamá, eles se livraram de Manuel Noriega. Mas Noriega foi sucedido por governos corruptos, envolvidos com tráfico de drogas e outras coisas. Então, essa interferência externa para tentar alterar o rumo das políticas nesses países específicos, eu não vejo isso. Não há um único caso que se possa apontar em que isso tenha dado certo. Ou os chamados sucessos, como o Vietnã, por exemplo, não deram certo por causa da intervenção dos Estados Unidos, mas como uma reação a ela. Eles ficaram ricos, mas não foi a política dos Estados que os enriqueceu. Foi ao derrotar os Estados Unidos e, então, poder ter alguma autodeterminação. Foi assim que eles ficaram ricos.